Iremos agora para a nossa segunda videoaula do dia, Ciências. Faremos agora a nossa correção do livro de Ciências, páginas 32 e 33. Lá na página 32, temos aí a questão número 1, né? Ela é resposta pessoal. Tá falando para vocês aprofundarem, né, o conhecimento e tá falando sobre a questão das camadas da atmosfera, ok, turma? Vamos então ao número 2. Observe a imagem e pesquise, responda a seguir as questões. Letra A. Qual efeito negativo é causado pela ação retratada na imagem ao lado? Então, aí, a sugestão da resposta é a poluição da atmosfera e o efeito estufa. Letra B. Quais outras atitudes contribuem para o aumento da poluição, além da retratada na imagem? Resposta: a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, as queimadas e a derrubada das florestas. Letra C. Qual problema ambiental pode ser agravado com essa ação? Resposta: o aquecimento global. Número 3. Observe o gráfico e, de acordo com o percentual indicado, escreva o nome dos gases que compõem a atmosfera. Então, vocês tinham o gráfico aí com a representação, não é? E vocês teriam que colocar o nome dos gases. Então, vamos lá. 0,9% argônio, 21% oxigênio, 0,1% outros gases e 78% nitrogênio. Bem, quinto ano, iremos agora dar início ao nosso conteúdo de hoje, né? A hidrosfera. Encontra-se nas páginas 34 à página 40. E vamos colocar a data de hoje, dia 6/4/2021. Página 34, a hidrosfera. A expressão hidrosfera provém do grego hidro, mais esfera, sendo traduzida como esfera de água. A hidrosfera constitui uma das partes da biosfera, soma de todos os ecossistemas terrestres. A parte externa do planeta Terra é recoberta por água, em aproximadamente 70% de sua extensão. Assim, ela é composta por águas marinhas, muitas delas salgadas, pelas águas que se convertem em gelo, por substâncias gasosas úmidas, pelas águas que percorrem a camada subterrânea, além de rios, lagoas, lagos e mares. Aparentemente, o homem tem à sua disposição um potencial hidrográfico substancial, mas é preciso lembrar que somente muito pouco, percentualmente falando, está disponível para ser consumido pelo ser humano. Então, aí, turma, essa parte da hidrosfera, né, tá falando da esfera de água, né, que tem no nosso sistema, no nosso planeta. Porém, lembrando, né, que essa água toda não está à disposição da humanidade, tem muita água salgada. A água realmente que está à disposição do ser humano está reduzindo. Nós já falamos sobre isso. Não existe uma teoria aceita em relação à formação da hidrosfera, mas acredita-se que tenha a ver com os cometas e asteroides, que são abundantes em gelos, cujas explosões teriam causado sua formação. Vale ressaltar que a hidrosfera é composta por toda a água encontrada em nosso planeta, nos seus 3 estados físicos: líquido, a água de mares, oceanos, rios e lagos; sólido, o gelo que cobre os polos norte e sul; e gasoso, encontrado na forma de vapor, que forma as nuvens. Esse atributo se dá devido ao efeito estufa, que em condições naturais faz com que certos raios do Sol não sejam totalmente refletidos, mantendo o calor. Sem o efeito estufa, a Terra teria temperaturas baixíssimas e toda a água se congelaria, transformando-se em uma verdadeira bola de neve. Indiscutivelmente, a água é um elemento fundamental à vida. Para ter uma ideia, 75% do nosso corpo é constituído de água. Em contrapartida, a água doce, aquela utilizada pelo ser humano,
é a grande minoria. Além disso, se considerarmos que grande parte dessa água está poluída, a porcentagem de água doce cai mais ainda. Juntamente com a atmosfera, a hidrosfera é responsável pela existência de vida na Terra. Então, observem lá a ilustração que a tia deixou, né? Mostrando o Sol, né? A atmosfera, que é a camada que protege a Terra, e o planeta Terra. Abaixo, nós temos assim: e onde está toda essa água? A água, ela pode ser encontrada em oceanos, mares, rios, lagos, nuvens, nos polos norte e sul, em aquíferos, lençóis freáticos e etc. Existe alguma ciência que estudam a hidrosfera. São elas hidrografia, hidrologia e hidrogeologia. Então, observe as imagens aí que está mostrando os locais que são encontrados água no nosso planeta. As águas de rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas são encontradas em quantidades bem menor. Representam cerca de 3% de toda a água do planeta, no qual 2% está congelada, formando as grandes geleiras. Cerca de 97% da hidrosfera é composta pela água dos oceanos e mares. Apenas a água doce é potável, é própria para o consumo. Cerca de 2,3% da superfície é formada por águas. A vida dos seres vivos está intimamente relacionada ao consumo de água, visto que ela é importante para garantir a sobrevivência desses seres. Porém, algumas atividades humanas, sobretudo a poluição, causam contaminação das águas, podendo levar à escassez. Então, nessa imagem aí, turma, dá para ver, né, totalmente a poluição, a água totalmente poluída, né, que reduz ainda mais. Já está pouco, reduz ainda mais essa quantidade de água adequada para o ser humano. Os diversos seres vivos que habitam os oceanos, mares, rios e lagos dependem da água para a sua sobrevivência, pois é dela que retiram o oxigênio e os elementos de que precisam. O ser humano também retira grandes benefícios da hidrosfera, como a água para beber, cozinhar, higienizar-se. Parte do seu alimento, peixes, crustáceos, moluscos, e a maior parte do oxigênio do planeta, que é produzido pelas algas e liberado para a atmosfera. Apesar da abundância, ainda há milhões de pessoas vivendo sem água ou com água de má qualidade. Isso acontece devido à poluição e ao mau uso nas cidades, no campo e nas indústrias. É essencial lembrar que a água é um direito humano, a que todas as pessoas devem ter acesso. Por isso, é preciso cuidar desse bem e preservá-lo, estimulando seu uso de forma sustentável. Então, aí está mostrando, né, diversas formas que a pessoa e as crianças estão usando a água para lavar as mãos, ou estão usando no banho, né, a irrigação no campo, só que tem que ser de forma consciente, a pessoa não pode desperdiçar água. Após o texto, né, visto lá sobre hidrosfera, os exemplos deixados que a tia destacou para vocês no slide, né, vocês irão agora realizar as atividades aí no livro. Página 38, tá lá, número 1. Qual o significado da palavra hidrosfera? Escreva no espaço abaixo. Então, tem uma linha aí, a tia já falou com vocês lá no início o que significa e vocês vão escrever esse significado aí dentro. Número 2. Analise a imagem abaixo. Então, tem uma imagem aí, observem bem, né? E tá assim, nesse carro. Bem-vindo ao deserto da Cantareira. Letra A. A ilustração acima representa um fato ocorrido em nosso país. Comente nas linhas abaixo sobre esse acontecimento. Caso seja preciso, utilize fontes de pesquisa. Então, realmente, a tia dá uma dica aí para que vocês façam uma pesquisa, né? O que aconteceu aí na Cantareira, tá? Onde fica? E vocês depois vão escrever o que está falando sobre o que essa ilustração está mostrando, tá ok? A letra B
tá? Não vai ser preciso vocês fazerem, que seria uma discussão juntamente com a turma, ok? Vamos então para outra atividade. Página 39, número 3. Você sabia que já existe uma forma de utilizar a água do mar para consumo humano? Pesquise sobre o assunto, escreva um comentário e converse com sua turma sobre sua resposta. Então, na realidade, turminha, vocês vão fazer uma pesquisa breve, né? Escrever como é possível tornar a água do mar própria para consumo, ok? Número 4. A parte externa do planeta Terra é recoberta por água em aproximadamente 70% da sua extensão. Quais são os tipos de água que a compõem? Vimos isso lá no texto. Vocês vão escrever aí. Número 5. Apesar de aproximadamente 70% da extensão do planeta Terra estar recoberta de água, a informação que temos é de que muito pouco está disponível para o consumo. Explique o porquê desse potencial baixo para o consumo. Então, nós já vimos lá porquê também, né? Esse percentual tão baixo para o consumo. O que acontece também para reduzir ainda mais? Número 6. Mesmo sendo muito importante para os seres vivos, a hidrosfera está sendo destruída pelo ser humano. O que você sabe sobre isso? Justifique a sua resposta. Página 40, atividade 7. Escreva abaixo atividades do dia a dia que o ser humano consegue realizar graças à hidrosfera, na alimentação, na higiene e no lazer. Então, vocês vão escrever que atividades são essas realizadas, né, graças à hidrosfera, ao lado. Número 8. Leia o texto a seguir e depois responda ao questionamento proposto. Então, nós temos aí. Em 2014, a região sudeste do Brasil passou por um período de estiagem, que resultou na redução dos níveis de água em vários mananciais. Essa situação ocasionou uma crise hídrica na região, afetando consideravelmente a distribuição de água para a população. Então, essa imagem aí no livro de vocês é do Rio Paraíba do Sul, com um nível baixo devido ao período da estiagem. Então, abaixo está assim: escreva um comentário abordando possíveis medidas que possam ser adotadas pelas pessoas, visando a diminuição do gasto de água. Depois, converse com seus colegas sobre como utilizar a água de forma consciente no dia a dia. Então, essa conversa aí não vai poder ser realizada, né? Vocês poderão escrever como utilizar a água de forma consciente no dia a dia, tá ok? É pessoal essa resposta, turma. Caprichem e nossa atividade encerra aí. Encerramos as nossas videoaulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo. Vai também um vídeo sugestivo para vocês. Espero que vocês acessem lá, que vocês vão gostar, tá ok? Um beijo para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.